Bom, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje dia 10/7, a nossa aula aqui. Hoje nós vamos falar sobre o CPC 20, né? Custos de empréstimos. É assim, essa norma, gente, não é uma norma tão complexa, não é uma norma, digamos, difícil, tá? Ela no meu entendimento, é relativamente fácil. Lógico que tem algumas coisas que geram dúvidas, mas assim, a gente tem para esse material 28 slides. Normalmente, isso a previsão é falar em 2 aulas, basicamente, está dentro do nosso cronograma, né? Deixa eu só me aceitar aqui que eu estou sumindo, né? A gente falar isso daí em duas aulas, é o nosso cronograma, que eu acho que é mais do que suficiente, né? Valeu, Edu, obrigado aí pelo comentário, né? Só para eu saber o CPC que a gente vai ver na sequência, tá? Bom, então é o seguinte, esta norma aqui é uma norma, como eu diria, não é difícil, mas também não dá para falar que é tão fácil assim, né? E digo isso porque, pessoal, teve uma turma, não aqui na pós, tá? Mas teve uma turma que eu apliquei, foi até uma turma de graduação, né? Assim, já teve turma que o pessoal achou que era muito fácil, simples, tranquilo, mas teve outra que o pessoal achou extremamente difícil. Para a turma 1 aqui da pós, o pessoal não achou tão fácil assim, tá? Eu particularmente acho relativamente fácil, então para a gente não teria problema, tá? Acho que vocês também não vão ter problema no entendimento dessa norma. Aliás, pessoal, deixa eu falar uma novidade, uma novidade não, né? Um posicionamento para vocês que eu acho importante. Bom, a turma 1, o certificado dele já está praticamente, está no forno, está para sair, já era para ter saído, tá, pessoal, no começo do mês, acabou não saindo, teve um probleminha no meio do caminho, e aí é o seguinte, ó, eu estava certificando por uma faculdade, né, que era a FACEAT, que não deixa de ser nosso parceiro ainda, está até lá no site, mas agora a gente vai certificar pela faculdade, aqui em São Paulo é a faculdade Van Gogh, tá? E ela tem outras instituições. A Van Gogh é aqui em São Paulo, para quem é da Zona Leste, fica ali no... Quer dizer, eu não conheço, né? Mas sei que fica ali onde é o Colégio Militar, tá? E aí elas têm unidades no Paraná, e eles têm cursos presenciais e cursos online, o que facilita para nós. Porque a turma de vocês, pessoal, estou considerando o curso online, tá? E aí precisa ter uma faculdade que tenha certificação de cursos online. A outra faculdade não tinha, e por um problema lá, eles não iam conseguir certificar a turma, ia demorar, tal. Eu falei, não, então... Aí a gente fez um acordo e aí essa outra faculdade vai certificar para a gente, tá? As duas faculdades são... Não perdi, né, o contato com a outra faculdade, fiz lá, mas essa outra agora já está tudo encaminhado direitinho, tal, então o mais rápido possível deve sair o certificado deles. O de vocês, pessoal, também, tá? Então, agora que certificando da primeira turma, o de vocês não vai demorar tanto tempo. Então, por exemplo, aqui de vocês que estão presentes aqui, o Eduardo já está quase para terminar, né, Edu? Então, em setembro, ele começou dia 10/9, então lá setembro, outubro, mais ou menos, ele deve finalizar, tá? E aí, a documentação, pessoal, tem que estar em ordem aqui comigo, porque assim que termina, eu já pego a documentação e já mando lá para a faculdade para eles fazerem a certificação, tá? E aí eu faço aqui a chamadinha, não sei se vocês veem ou não, mas ó, eu anoto aqui no meu caderno, tá vendo o nome de cada um? Todo dia eu faço isso, toda aula. Depois eu passo isso eu tenho um formulário aí no Excel, que eu tenho os nomes direitinho, as datas, tá? Os temas que foram trabalhados naquele dia, e depois isso tudo vai lá para a faculdade, tá? Então é importante, e eu preciso ver as pessoas que assistem os vídeos, tá, gente? Tá faltando alguns, eu vou subir, já deixei essa semana no jeito.
Esse final de semana, não sei nem se eu vou viajar ou não, mas independentemente se eu for ou não, eu vou levar o computador, eu vou subir os vídeos, né? Se tem internet boa, dá para subir os vídeos. Aí eu vou subir para 2 lugares já. Já vou subir para o nosso site aqui, né? Que vai ficar o link e ir lá para o canal. Bom, esse é um ponto, tá, pessoal? Então, depois fiquem atentos aí, eu vou rever a documentação de cada um, para a gente, quem tiver faltando, já vou pedir os documentos. Eu acho importante vocês saberem que, assim, graças a Deus, teve um problema, pessoal, que para vocês terem uma ideia, estou falando isso para vocês, porque o dono da faculdade na qual a gente ia certificar faleceu semana passada, né? Então, aí mudou lá um pouco a política, tal, e aí eu falei assim, então para esses cursos, para esses aqui que estão em andamento, que é o curso de vocês e a turma 1 que já tinha terminado, eu vou fazer com a nova faculdade, e talvez daqui para frente eu faça com a nova. O Edu tinha perguntado do curso de controladoria, né, Edu? Eu pretendo realmente começar o curso em agosto. Então, nessa nova faculdade, a menina lá que cuida da certificação, ela é formada em contábeis. Outro dia, inclusive, ela até estava precisando de professor de contabilidade, tá? E aí ela montou um projeto de controladoria e eu estou ajustando o projeto dentro da nossa necessidade. E aí estou levando em consideração uma coisa que o Alex falou, que são sistemas aí, né, para tomada de decisão, tal, que o pessoal olha muito hoje, e fazer um curso bacana que aí vai ser durante a semana, tá? Mas aí, na hora que ele tiver alinhado direitinho, aí eu vou divulgar para vocês aí, tá bom? Aí, se vocês estiverem gostando do curso, divulga para os amigos. Se não estiver gostando, divulga para os inimigos, mas divulga para todo mundo, né? Para a gente fazer a escola crescer, se Deus quiser, né? Professor, esse de controladoria aí eu vou fazer, sim. Você vai fazer, né, Edu? O seu microfone está bem baixo, viu, Edu? Acho que eu tô com a mão em cima aqui. Melhorou? Não. Abaixo. Tá bem No baixo, fundo né, do Alex? poço, Edu? Pô. Nossa. Tem alguém aí? Esse site não, esse fone aqui que é ruim, meu. Eu vou escrever então, professor. Tá, legal. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia a todos. Daiane, se me permite, sua foto tá muito bonita, viu? Parabéns. Obrigada, professor. Né? Bom, então é isso, tá, pessoal? Então eu vou ver a documentação de vocês. Daiane, você começou um pouquinho, acho que 1 ou 2 aulas depois do Edu, não foi? Né? Eu acho que eu comecei junto, não me lembro. Você acha foi que foi junto? junto, né? Tá bom, foi dia 10/9, ele passou aí. Eu acredito que foi junto, não Tá sei bom. se ele fez 2 aulas antes. Não, tudo bem. É só para eu ter ideia dos nossos CPCs, tá bom, Daiane? Então, eu estava explicando aqui a questão da certificação que eu estou fazendo por outra faculdade, tá? Graças a Deus não foi nenhum problema. Eu, inclusive, pessoal, já tinha até pago a outra faculdade, viu? Já tinha até pago. Mas aí, com o falecimento do diretor, tal, a gente conversou, não sei o quê, aí eles até devolveram o dinheiro e com esse dinheiro eu paguei a outra certificação. Porque para vocês saberem, gente, quando a gente tem parceria com outra faculdade, a outra faculdade, elas cobram, tá? Então, por exemplo, emitir o certificado de vocês, eu tenho que pagar por isso, tá? Então, eu sempre falo assim, até eu tinha conversado com o Regilson, que ele não está aí, mas quem queria o certificado, por exemplo, com reconhecimento do MEC. Gente, o reconhecimento no MEC, ele só vai vir lá com a portaria número tal e um carimbo atrás com o número do registro do livro e a folha escrito à mão mesmo, tá? É só essa diferença. Quem fala assim, eu não preciso, tal como teve gente na primeira turma, embora eu vou dar o certificado reconhecido para todo mundo, então vai sair com o logo, com o nome, tudo da outra faculdade. Tá? Aí se alguém fala assim, não, não quero, não faço questão, não preciso, tudo bem. Aí eu faço o meu certificado, só que não tem o número da portaria do MEC. Essa é a única diferença, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas tem gente que às vezes pensa que isso vai lá no MEC, está lá registrado, lá vai aparecer seu nome lá, não tem nada disso. É só a faculdade que está registrada que autoriza o curso, tá? Mas enfim, vamos lá. Bom... Então, eu vou ver a documentação, tá, pessoal? Já vou ver.
para já começar a acertar com o pessoal lá direitinho, já mandar com antecedência, já deixar do jeito aqui, tá? E aí, uma coisa que é importante, talvez, pessoal, quando eu pedir para vocês a primeira vez a documentação, não pedir certidão de casamento, tá? E talvez eu peça. Pelo seguinte, essa faculdade não está pedindo, mas eu vou fazer isso porque senão pode dar diferença no nome, tá? Às vezes a pessoa casou e muda o nome e está diferente, por exemplo, do RG. E aí tem um documento com um nome, o RG com outro nome, aí depois sai o certificado com o nome errado, e aí depois tem que ajustar o certificado e tal. Tá bom? Mas vamos lá. Legal. Ó. Deixa eu anotar aqui. Muito bem. Gente, então voltando então ao nosso ponto aqui. Então essa norma aqui, ela não é uma norma difícil, é uma norma relativamente fácil, porque ela é assim, é entendimento, tá? Você tem uma determinada situação contábil e eu aplico ou não. Lógico que vocês vão perceber que assim, a gente tem três, digamos, versões, tá? Se eu pegar a versão que é dessa que nós vamos ver, que é a versão full, a versão completa da aplicação do IFRS, então nós temos que aplicar essa norma, temos que fazer o que nós vamos ver aqui. Se eu for olhar a versão da PME, da pequena e média empresa, eu não preciso aplicar e ponto, o processo é o oposto. Aqui eu tenho que fazer de um jeito, na pequena e média empresa eu tenho que fazer de outro jeito, tá? Simples assim. E do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da Receita Federal, eu posso fazer um ou outro. Até porque este procedimento, pessoal, já era, digamos assim, feito, já era utilizado antes mesmo da aplicação das normas. A Receita Federal já permitia que isso fosse feito. Não era algo assim tão divulgado, as pessoas não sabiam muito, mas isso já era aceito antes, tá? E hoje é aceito da mesma maneira, porque para a Receita... É até bom que você aplique essa norma, porque o que acontece? Você, em tese, vai postergar, né, dedução de imposto, é isso que vai acontecer. Porque se você seguir o procedimento, digamos, sem aplicar a norma, você vai ter uma despesa agora. Se você aplicar a norma, essa despesa vai acontecer um pouquinho mais para frente, ou seja, vai acontecer ao longo do tempo, e para a Receita é bom que você vai pagar mais imposto, tá? E isso, dependendo do montante que a gente tem em termos de financiamento ou empréstimo, como a gente vai ver, pessoal, isso pode impactar o resultado da empresa, tá? Mas, no meu entendimento, faz todo sentido a aplicação dessa norma. Em resumo, pessoal, essa norma é o seguinte, se eu perguntar para vocês, vou perguntar para minha querida Márcia. Márcia, você tem uma despesa financeira, você fez um empréstimo para você adquirir lá, construir um estoque, certo? Para você construir lá um imobilizado ou qualquer coisa do tipo. Estou falando para a Márcia, mas qualquer um pode responder, tá, pessoal? Essa despesa financeira desse financiamento, qual o tratamento que é dado? Vocês sabem, não? Esse CPC trata disso, basicamente. Por isso que ele chama custos de empréstimos. Então, você tem um empréstimo, um financiamento. Qual é o tratamento que é dado para essa despesa, digamos assim, esse gasto financeiro que eu tenho a partir da contratação de um empréstimo ou financiamento? Tá? Então, basicamente, essa norma trata disso. Para quem nunca aplicou a norma, na hora que a gente, ou quem nunca viu, né, na hora que a gente fala isso, a pessoa vai falar assim, a resposta é basicamente imediata. Isso aí é despesa financeira. Bom, nem sempre é despesa financeira. Então, a gente vai ver que aqui a gente tem, como eu diria, pegar essa despesa financeira e tem um procedimento diferenciado de aplicação. Como eu disse, nós vamos ver a versão completa. Na Receita, tanto faz, e no caso da versão da pequena e média empresa, isso não pode ser utilizado, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, a Márcia falou, se é para estoque imobilizado, eu alocaria nas contas. Bom, então, essa despesa financeira, como a Márcia está falando, basicamente é isso, que é o que ocorre, pessoal. É lógico que eu tenho algumas, como eu diria... algumas situações que eu tenho que observar para poder fazer o que a Márcia está falando, né? Ou seja, via de regra é assim, nós sabemos que o custo do imobilizado, ele é composto de todo o gasto necessário para deixar ele em condições de venda, ou desculpa, no caso do imobilizado, em condição de uso, no caso do estoque, em condição de venda, tá? Então, se a gente tem uma situação na qual você faz um empréstimo, um financiamento direto para aquisição, na verdade não é nem aquisição, pode ser aquisição também, mas principalmente construção desses ativos,
e claro que tem algumas circunstâncias que a gente vai ter que ver aí, que nós vamos falar. Essa despesa financeira, então, ela ia compor o custo de aquisição desse bem e eu não lançaria isso como despesa financeira, tá? Então, isso entraria como custo do bem e depois ele vai para... Aí você vai falar, mas essa despesa financeira não vai para resultado? Vai depois por meio da depreciação. Então, depois que o bem está pronto, tal, que se for imobilizado, tal, ele vai por meio da depreciação. Se for o caso de um estoque, ele vai na hora da venda por meio do custo, né? Então, esses são os caminhos aí, tá? Então, o que a Márcia falou está certinho ali, dependendo só do momento, né? Vamos lá. Vocês estão vendo bem os slides aí, né, pessoal? Então, olha só. Então, é o CPC 20, custos de empréstimos, tá? E a gente vai perceber, ele vai dar o conceito do que a gente considera como custos de empréstimos, que não é só ou exatamente só essa despesa financeira, tá? É mais coisa. Então, vamos lá. Então, o objetivo dessa norma é dar o tratamento, primeiro, custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável que formam parte do custo desse ativo, né? Que você está construindo, adquirindo ou preparando aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Sim. Tá, não mudou. Eu recebi uma mensagem aqui que tinha mudado a questão do meu microfone, enfim. Bom. Ele estava instalando bastante. Oi? Estava fazendo uns estalos no microfone. Tipo Tava? estática. Tava. Parou. Agora parou ou não? Parou. Porque ele me mandou uma mensagem que mudou o meu microfone. Estranho. Mas tudo bem. Espero que não ocorra mais. Se tiver dando problema no som, me avisa, tá? Porque aí eu vejo aqui com qual é o... Às vezes, sabe por que acontece isso? Porque eu tenho o meu computador, ele tem acho que 3 saidinhas de USB, mas eu tenho mais saída eu preciso de mais saídas. Então eu uso sabe aquele hubzinho de USB? E parece que é um hubzinho bom, mas eu preciso de comprar um potente mesmo. Se alguém tiver algum para indicar, eu agradeço. Sabe, o meu cabe 4 portas aqui, mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a minha câmera aqui, pessoal, ela é uma câmera que, se eu colocar numa porta USB compartilhada, a câmera não funciona. Ela tem que estar sozinha e numa saída USB 3.0. Se for uma saída USB 2.0, já não funciona, não fica bom. E o microfone, então eu estou compartilhando o mouse, o microfone e a mesa, né, aqui para fazer a anotação, na mesma saída USB. Então, às vezes acontece isso. Então, se acontecer, vocês me avisam aí para eu saber, porque aí é a portinha aqui que não está funcionando direito, tá? Bom, ele fala que também, outros custos de empréstimo devem ser reconhecidos como despesa. Então, custos de empréstimos aqui, ele vai mostrar para a gente qual que é o conceito, né? O que a gente considera basicamente aqui, quando a gente pega isso aqui que a gente chama aqui, de custos de empréstimos. Então, a gente precisa entender isso para a gente saber se ele se classificaria para esse CPC. Outro conceito importante, gente, que a gente tem que saber é isso aqui, tá? O que é um ativo qualificável. É lógico que ele vai dar o conceito aí mais para frente, mas esses aqui são os, digamos assim, os itens talvez mais importantes dos conceitos que a gente vai ver, tá? Bom, então olha só. Então, ele vem aqui, então a entidade deve aplicar esse pronunciamento na contabilização de custos de empréstimos, tá? Então, sempre que tiver custos de empréstimos que for de um ativo qualificável, que a gente vai ver, então é esse pronunciamento, essa norma que a gente vai aplicar. Esse pronunciamento não trata do custo real ou imputado a títulos patrimoniais, ou seja, quando você está falando de ações, se for o caso, ações não tem muito, mas principalmente quando você tem debêntures, então que você tem o custo ali do capital. Quer dizer, um título patrimonial tem quando você está medindo o custo do capital próprio, né?
o custo médio ponderado de capital, enfim. Então, você tem o CAPM e o WACC, quando está medindo, na verdade, o CAPM. Então, olha, ele fala, incluindo ações preferenciais classificadas no patrimônio líquido. Ele não trata disso, tá, pessoal? Ele não é o tratamento aqui para saber se é custo real, enfim, ou se o custo é o custo imputado, não. Aqui o tratamento que é dado, o alcance dessa norma, é para fazer o registro contábil desses custos de empréstimos, tá? Ó, a entidade não é requerida a aplicar esse procedimento aos custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de... Veja só, então, ativo qualificável, quando é mensurado pelo valor justo, tá? Como, por exemplo, ativos biológicos. Então, no caso de ativo biológico, gente, como ele é medido a valor justo, e a cada fechamento a gente tem que aumentar ou diminuir o seu valor, então a gente tem que fazer essa mensuração, e ele sempre vai ter o seu valor, digamos, atualizado, próximo daquilo que seria realizado, então não há necessidade de a gente aplicar esse procedimento, até porque esse procedimento ele cabe àqueles ativos que são mensurados ao custo. Tá? Então, se você tiver um ativo intangível, que está aqui atrelado ao custo, você tem um ativo pode até ter um ativo biológico, desde que ele não seja mensurado ao valor justo, tá? Se for mensurado ao custo, que é um pouco difícil, mas até pode ocorrer. Se você tem ativo imobilizado, se você tem estoque, enfim, de repente até algum ativo longo prazo que é menos comum, ele tem que ser mensurado ao custo. Basicamente, sendo mensurado ao custo, tiver um financiamento atrelado, então essa norma alcança. Fora isso, não. Tá? Ó, ele fala aqui, ó, estoques que são manufaturados de outro modo produzido em larga escala e em bases repetitivas. Então, aqui, gente, ó, ele fala aqui, ó, em larga escala, tá? E em bases repetitivas. Por que ele fala aqui em bases repetitivas, gente? Porque quando você tem... O que é, digamos... Primeiro, larga escala. Larga escala é você produzir em grande quantidade sem parar, tá? Então, imagina que eu sou uma empresa que eu estou construindo, por exemplo, caneta aqui, tá? Estou produzindo canetas e a empresa que está produzindo isso daqui, eu nem sei qual marca isso aqui, acho que é a Bic mesmo, e ela está produzindo e está produzindo sempre. Então, está produzindo em larga escala, tá? E continuamente. Então, esse tipo de... Só que nessa situação, o que ocorre? Pode ser que eu, empresa... precise de um financiamento, necessite de um financiamento, porque eu preciso de recursos para capital de giro para poder financiar a minha produção. Mas esse tipo de produção aqui, pessoal, isso aqui fica fora da aplicação dessa norma. Essa norma não alcança. Por quê? Embora eu esteja produzindo aqui um ativo qualificável, tá? Desculpa, um ativo... né? Ele não é qualificável, ou seja, ele não é qualificado para que essa norma seja aplicada. Na verdade, esse é o processo. Nós vamos entender o que é um ativo qualificável. Então, você pegar qualquer ativo, ainda que você tenha financiamento para manter ali a linha de produção, a gente não pode pegar essa despesa financeira e contabilizar no custo de aquisição dele, tá? Tudo bem? Bom, ó, então, esse pronunciamento utiliza aí os seguintes conceitos. Pessoal, então, aqui o primeiro deles, que é bem importante para a gente saber, é o custo de empréstimo aqui, ó, tá? Então, esse aqui é um bem importante para nós. O que é o custo de empréstimo? Então, são juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com empréstimos de recursos. Gente, então, quando a gente fala de custos de empréstimos, não é só aquela despesa financeira, aqueles juros que a gente tem além do empréstimo. Eu tenho taxa de abertura de crédito, eu posso ter, para alguns casos, eu posso ter aí uma consultoria, eu posso ter os honorários de um advogado, tá? Posso ter o honorário de um contador, que seja. Mas eu vou falar, mas espera aí, de um intermediário, digamos assim, né? Por quê? Vamos supor que a Daiane resolveu, vai casar, né? Aí ela vai comprar um imóvel financiado, né? O marido dela lá vai vender as bicicletas e vai comprar um imóvel. Aí sim, hein? Só que o dinheiro... né? Já pensou, Daiane? Tipo isso, professor. Oi? Tipo isso. Né? Aí ele fala assim, mas esse dinheiro não dá para comprar o imóvel que ele quer, né? O que a Daiane queira. Precisa de um imóvel, o imóvel é um pouco mais caro. Bom, aí é o seguinte, tem que fazer um financiamento, tá? Só que muitas vezes, pessoal, isso acontece, é muito comum na pessoa física. E na jurídica também ocorre, principalmente quando você tem, digamos,
imóveis grandes ou de grande porte, tal, né? Você vai precisar de um financiamento, dependendo da especificidade daquele financiamento, você precisa de um especialista para te auxiliar. Por quê? Esse cara vai fazer a intermediação na Caixa Econômica, vai preparar a documentação, né? Vai te ajudar ali a montar demonstrações contábeis. Quando eu digo montar, é montar os caderninhos para mandar, esse tipo de coisa. Então, quando ocorre isso, veja, a gente tem que ter a seguinte noção: eu preciso desse cidadão, ou dessa empresa, ou desse terceiro, para fazer o... então, esse é o custo, é o custo que a gente vai capitalizar, Alex, é exatamente isso. Então, por exemplo, esses gastos é o que nós vamos capitalizar. E aí entra despesa financeira, a despesa lá, efetivamente, dos juros que vai incorrendo no empréstimo, taxa de abertura de crédito, a própria amortização, dependendo da forma como a gente vai fazer, você tem esses intermediários. Então, todos esses custos, seguindo esta norma, o que nós vamos fazer, como o Alex está falando ali, né, o termo correto é esse, inclusive, nós vamos capitalizar essas despesas financeiras, tá? Então, isso é o custo de empréstimo. Só que nós vamos ver as condições para isso, tá? Que é esse próximo conceito que ele trata aqui, ó. Então, esses custos de empréstimos são juros, né, as despesas financeiras que nós estamos acostumados e outros custos que a gente possa ter, tá? Que a entidade incorre, ó, em conexão com o empréstimo de recursos, tá? Muitas vezes, pessoal, a gente precisa, você pega aqui, uma empresa que vai construir um determinado ativo e ela vai pegar recursos lá fora, vai usar recursos externos. Então, nesses casos, você precisa, muitas vezes, de um intermediário. E todos esses custos, veja, um intermediário para facilitar, para ajudar, né? Pessoal, quando eu digo facilitar, não estou falando de maneiras escusas, não. Estou falando ajudar no processo de obtenção, porque, assim, é muito burocrático, né? E às vezes você pega uma pessoa que tem bastante experiência naquele tipo de operação, fica muito mais fácil você conseguir, digamos, negociar com o banco, boas taxas, esse tipo de coisa, principalmente quando você está falando no exterior. Tá? Então, para trazer esse recurso de fora, muitas vezes você recorre a uma pessoa, a um especialista, uma empresa, tá, um consultor. E esses custos, veja só, eles só ocorrem porque eu vou pegar o empréstimo. Então, se eu não pego o empréstimo, eu não preciso desse custo. Então, esse gasto, embora não seja financeiro, é um gasto que nós deveríamos capitalizar, porque ele vai fazer parte do custo do ativo que você está construindo ou produzindo. Tá? Então, tudo isso é custos de empréstimos. Agora aqui, outro conceito, pessoal, esse de baixo aqui, ó, o chamado ativo qualificável, tá? Então, o ativo qualificável aqui, ó, estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim. Ué, minha canetinha parou de funcionar aqui. Agora voltou. Opa. Aqui minha canetinha tinha parado de funcionar aqui, ó. Então, outro conceito muito, mas muito importante aqui neste CPC é o chamado ativo qualificável, tá? Então, ó, o ativo qualificável, veja só, é um ativo que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos. Bom, então não é qualquer ativo. Então, quando eu dei aquele exemplo para vocês de... claro, estava escrito no slide ali atrás, dizendo o seguinte, ó, então esse CPC não se aplica para a produção de bens, por exemplo, como essa caneta que eu estava dando como exemplo, que ele é produzido em larga escala. Por quê? Porque uma caneta dessa daqui, pessoal, ela não leva um tempo substancial para ficar pronto, tá? Não leva um tempo substancial. Quando você tem essa questão de tempo substancial, nós estamos falando da construção aí de itens que a norma não trata, mas meio que é um consenso dizendo o seguinte, que esse tempo substancial, pessoal, são ativos que demoram mais de um ano para ficar pronto. Então, são bens que você vai construir e vai levar acima de um ano. Então, bens que vão ficar prontos abaixo de um ano, né, em termos de tempo, ele não é um ativo qualificável. Se um ativo não for qualificável, e você, por acaso, pegou um empréstimo ou um financiamento para esses ativos, para construir ou produzir esses ativos, isso vai ser despesa financeira, ponto, tá?
Basicamente, a lógica é essa, pessoal. Eu fiz um empréstimo, um financiamento para produzir um bem que a gente considera como qualificável, ele atende às características de um ativo qualificável, que a primeira delas nós já estamos vendo, que ele vai demorar um tempo substancial para ficar pronto, ou seja, um período superior a 1 ano, nós temos aí a capitalização desses encargos financeiros, tá? Então, a gente vai lançar isso tudo como despesa financeira, tá bom? Fora isso, desculpa, vai lançar no custo do ativo. Fora isso, vai ser despesa financeira, tá? Então, gente, só que a norma ela não fala assim, ó, o tempo substancial é quando você tem 6 meses, 1 ano, 5 anos. Não, não Professor, fala de... Pode falar, Alex. só cortando aí. Então, nesse caso que você está dizendo do tempo substancial, é porque seria encarado como capital de giro, e não como um item que você está comprando para produzir, para você melhorar ali sua condição de trabalho, tá? Seria um capital de giro, na verdade, então. Por isso que a norma não reconhece. Vamos lá. Quando você diz, quando você tem um bem que você vai levar menos de 1 ano para produzir. Isso. Isso. Basicamente o raciocínio é esse mesmo. A norma não fala isso, tá, Alex? Mas você já pegou, digamos assim, o raciocínio. É isso mesmo. Entende-se que quando você tem um financiamento, por exemplo, como eu disse, para produzir uma caneta, um bem que ele é de produção rápida, de produção contínua, tá? Aqueles produtos que você demora, assim, 1, 2 horas para produzir, demora 3 dias ou 1 mês, né? Veja que quando você pega um empréstimo para fazer, digamos assim, nesses casos, você está pegando para capital de giro, porque você precisa de dinheiro para fazer girar a sua produção, e não é dinheiro para produzir o bem, tá? Então, esse raciocínio é perfeito, é isso mesmo. Então, quando você tem algo que você produz muito rapidamente, então, porque se você produz rápido, pessoal, você entende-se que você produz, vende, recebe. Então, você teria dinheiro para fazer essa operação. Se você precisa de empréstimo, é porque você está precisando de capital de giro. E não é um dinheiro para financiar a produção daquele bem. Seria diferente, eu sou uma construtora, eu vou construir uma ponte, vou construir uma rodovia, vou construir um prédio. E aí, eu posso até ter capital próprio, mas muitas vezes, né, tem análises para isso, é muito mais barato eu pegar capital de terceiros. E aí, nesses casos, pessoal, o que eu faço? Eu vou lá e faço um empréstimo para bancar essa obra para mim. Só que você está construindo ali a sua empresa, está construindo o seu galpão, certo? Está construindo a sede da sua empresa. E você vai demorar 3 anos para isso. Então, vejam que nesse caso eu preciso de recurso que é direcionado. Então, vocês vão ver, viu, Alex, isso que você comentou, nos slides mais para frente, ele vai falar que ele tem que ser direcionado, né, e claramente identificado com a operação. Por quê? Porque aí a gente percebe que aquele valor ele está relacionado com aquele empréstimo, com aquele, digamos assim, aquele empréstimo, aquele financiamento relacionado diretamente com a construção daquele ativo. Quando você tem um tempo muito curto, basicamente é capital de giro, porque ali você pode usar esse recurso para produção, tal, mas se você tiver, digamos, um bom ciclo financeiro, talvez você não precisasse desse empréstimo, tá? Mas o raciocínio é exatamente esse. Então, ó, quando a gente fala o ativo qualificável, então é um ativo, e aí ele veja que ele usa o termo ativo, pode ser estoque, pode ser propriedade para investimento, pode ser imobilizado, pode ser intangível, ó, que gente, ele usa o termo necessariamente, então precisa, né? Isso aqui é condição necessária. Ó, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso, venda, uso ou venda pretendidos, tá? Então, esse tempo substancial, a gente vai ver, mas ele não fala necessariamente o tempo, mas a gente entende que é superior a 1 ano, tá? E quando a gente fala, então, dos custos de empréstimos, olha só, o que eles incluem? O que é, vamos falar assim, ó, então o que é o custo de empréstimo? É o recurso, vamos voltar aqui, ó. Então, o que é, custo de empréstimo, ó, são juros e outros custos que a empresa incorre para obter, né, fala em conexão com o empréstimo de recursos. Então, ó, encargos financeiros, calculado com base no método da taxa efetiva de juros, né, conforme lá o CPC 8, instrumentos financeiros, encargos financeiros relativos ao arrendamento mercantil financeiro, de acordo com o CPC 6, tá? Então, encargo financeiro direto aqui, a gente tem o método da taxa efetiva de juros, mas aqui ele fala da despesa financeira. E na hora que você está fazendo o cálculo lá,
a gente precisa fazer esse cálculo da taxa efetiva de juros, que ele vai considerar, pessoal, tem um método para fazer isso aí, depois próxima aula a gente trata desse método, trago lá um modelinho para a gente fazer. É assim, que tem determinadas coisas, pessoal, que a gente, ao fazer, né, a taxa efetiva de juros, resumindo ou simplificando, basicamente seria muito próximo da taxa interna de retorno. Vocês lembram da TIR? Talvez vocês aprenderam isso lá em administração financeira ou análise de investimentos, lá na graduação, né? A taxa interna de retorno, ela mostra, desde que você tem uma boa base no seu fluxo de caixa, qual é a taxa efetiva que você tem de juros, tá? Porque às vezes, quando muita gente pega lá o contrato, não sei se vocês já viram ou já fizeram esse cálculo. Por exemplo, me lembro uma vez que eu fui, não sei se eu acho que até já contei aqui, eu estava procurando faz tempo já um apartamento, né, para comprar ou para trocar, enfim. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui. Aí eu fui naqueles balcões, aquelas estandes de venda, né, que ia ser lançado ali no Butantã. Aí fui lá olhar, o cara falou, esse apartamento aqui, 600 mil, acho que era isso. Eu já achei caro pela metragem, né? Mas enfim, ali no Butantã, tal, um lugar bacana. Aí ele falou assim, 600 mil, eu falei, tá, e qual que é a taxa de juros usada no financiamento? Isso aqui é... O cara falou tipo 2%, 3%, né? Chutando, baratinho. Aí eu falei, tá bom, então qual que é o valor das parcelas? Veja só, quando eu fiz isso, eu estava montando o fluxo de caixa. Falou, não, o valor das parcelas é esse aqui, você tem que dar uma entrada disso, tal, não sei o quê. E aí eu fiz o cálculo, pessoal, um cálculo simples. Eu peguei ali, pensei no fluxo de caixa medi, apurei a TIR, achei a TIR, basicamente, e aí você chega na taxa efetiva, tá? Que é diferente da taxa de contrato, pessoal. Porque quando você vai fazer um financiamento, é a mesma coisa, um exemplo mais simples é quando você vai comprar um carro, tá? Eu lembro que, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás tinha lá, o carro sem juros, né? Você faz financiamento sem juros, ou você tem financiamento a taxa de 0,98. A taxa estava bem alta e os veículos negociavam a 0,98. Só que quando você ia fazer o cálculo da taxa de juros lá no seu financiamento, você via que aquilo chegava a 1,5% e às vezes 2%. Aí você fala, mas peraí, como assim? Não é 0,98? Mas ali não está incluso taxa de abertura de crédito, não tá incluso isso ou aquilo. Então, ou seja, vejam que essa taxa efetiva de juros, ela inclui todos os gastos, todos os custos. Então, você precisaria pegar esse empréstimo, recalcular o empréstimo. E a taxa efetiva, ela não considera somente a taxa para calcular os juros bancários, considera outras taxas embutidas, por exemplo, taxa de abertura de crédito. Se você tiver outros custos, então isso também vai influenciar nessa taxa efetiva, tá? Então, essa é a diferença aí entre a taxa efetiva e a taxa que a gente tem muitas vezes nominal, que está lá no contrato, tá? E aqui ele fala, então, os encargos financeiros do CPC 6, caso seja um contrato de leasing, tá? Variações cambiais decorrentes de moeda estrangeira. Mas aqui, pessoal, tem um detalhe, tá? É variação cambial decorrente de moeda estrangeira, na extensão em que elas sejam consideradas como ajuste para mais ou para menos dos custos dos juros. Tá? Então, gente, quando a gente está fazendo o cálculo por exemplo, eu tenho um empréstimo, não sei se vocês já fizeram essa operação, mas eu tenho um empréstimo em moeda estrangeira. Então, quando eu tenho um empréstimo em moeda estrangeira, é muito comum a gente pensar que eu tenho que pegar a minha parcela a pagar e nessa parcela a pagar eu vou calcular lá na minha conta de financiamento, lá no meu passivo, eu vou ter que simplesmente calcular a variação cambial, certo? Que vai gerar um ganho financeiro ou uma despesa financeira. Enfim, a gente costuma pensar assim. Só que, quando eu faço um empréstimo, pessoal, a gente tem duas coisas. Tá? Eu tenho uma variação cambial, que é do valor que eu tenho que pagar aqui, e tem uma variação cambial que é dos juros que estão embutidos. Né? O pessoal lá na faculdade tinha uma disciplina que o professor dava que ele chamava esse negócio de ex-effects. Né? Ou seja, você tem o principal, a variação no câmbio tanto do principal quanto dos juros, né? O custo dos juros, o custo de empréstimo. Então, na prática, a gente precisaria calcular de forma separada, certo? Porque você tem uma parte que vai ser
pagamento ou variação cambial do passivo, da dívida, e outra parte é variação cambial da despesa financeira que você vai ter. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, custos de empréstimos de dinheiro feito lá fora, a variação cambial dos juros, tá? Então, eu vou capitalizar. A variação cambial do que eu tenho que pagar aqui no Brasil, não. Isso eu não vou capitalizar. Então, eu precisaria fazer o quê? Pegar esse empréstimo lá fora, ter um controle à parte, na moeda original, na moeda funcional lá, que eu estou pegando esse recurso, e fazer a variação cambial do principal e a variação cambial dos juros. A variação cambial dos juros eu capitalizo. A variação cambial daquilo que eu tenho que pagar, vamos falar assim, do principal, sem ser descontando os juros, né? Isso vai ser despesa financeira. Tá bom, pessoal? Basicamente, em termos aí de custo de capital, né? É isso daí, tá? Ó, dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes ativos podem ser considerados ativos qualificáveis. Ele diz pode, ó, estoque, plantas industriais para manufatura, né? Ou seja, que basicamente se teria imobilizado, usina de geração de energia. Também, então, o Alex e a Daiane estão aí, eles podem nos falar melhor sobre isso, ativos intangíveis, propriedade para investimento. Por exemplo, é que o Alex e a Daiane, eles trabalham numa empresa de transmissão, né? Vocês, né? Ah, mas vocês têm geração também, não tem? Não, nossa geração. Ah, o de vocês é geração, não é isso? Perfeito. Então, vocês sabem muito bem quanto tempo leva, em média, Alex, Daiane, para construir uma usina dessa de geração de energia. É tempo, hein? Não é rápido, não. Demora pelo menos dependendo 3 anos. É isso que eu ia falar, dependendo do porte, né? Talvez uma pequena acima de 2 anos, né? Mas se pega uma grande mesmo, demora mais que isso, né? De energia eólica lá, eu acho que o prazo que eles demoraram para construir foi 3 anos. Ah, então, tá vendo? Quando eu cheguei, uma parte já estava pronta. Eu peguei a finalização de uma outra usina lá e demorou um tempinho, né? Então. Porque teve problemas. Ah, então. Vamos lá. Isso é importante, viu, Alex? Essa questão vamos falar assim, de problemas que possam ocorrer ao longo dessa construção, nós vamos tratar aí também. Porque tem essa questão, tá? Porque vocês pegam, por exemplo, ó, o metrô aqui na linha amarela, né? Para quem conhece aqui, ele está funcionando até a estação Butantã, não é isso? Da estação Butantã até a estação Vila Sônia, que está a 3 quilômetros aqui de casa, acho que nem isso, uns 2, 3 quilômetros mais ou menos, uns 3 quilômetros, vamos falar assim, vai ser inaugurado agora 20 de dezembro, pessoal, há mais de, acho que 20 anos depois do início da obra, o negócio é assim, né? Enfim, então, vejam que nesse caso, a obra teve um período que ficou parada, porque tem uma obra aí na zona, acho que é a Zona Norte, se não me engano, que eu não sei exatamente onde é que é. Outro dia a gente até comentou aqui, tem uma obra que está parada já faz um tempão ali, eu acho que é na Zona Norte, né, que sai do centro para a Zona Norte, está parado um tempão, porque o pessoal está discutindo coisas na justiça, né? Enfim. E aí, o que ocorre? A obra fica parada. Então, nós vamos ver o tratamento que a gente tem que dar quando essa obra fica parada, porque se você tem, imagina, um financiamento para uma obra dessa e a obra para, você continua pagando financiamento, mas você não está mais produzindo. Então, nós vamos ver qual o tratamento que a gente dá nesses casos, tá? Então, quando a gente tem esses itens aqui, pessoal, estoque, puxa, um estoque, ele vai demorar mais de um ano para ficar pronto? Sim, você pode ter aí, eu posso construir imóveis para venda, tá? Posso construir... aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Mas é assim, primeiro nós estamos falando de estoque bom, estoque é sempre para venda, mas tem construção civil, por exemplo, você leva 2 anos, 3 anos para você produzir, né? Você vai vender casas, sabe? Imagina. Então, tudo isso daí pode levar um tempo, digamos, considerável e aí ser um ativo qualificável. Quando você vai construir, por exemplo, essa planta industrial aqui, a mesma coisa. Um galpão para sua empresa, pessoal, né? O galpão demora aí uns 2 aninhos, né? 1 ano, 2 para ficar pronto. Não é algo rápido, né? Não é algo que a gente produza da noite para o dia, né? Então, isso normalmente é ativo qualificável. A usina para geração de energia também.
A outra coisa que pode entrar aqui no estoque, gente, é se você vende navio, se você vende avião, trens, dependendo da forma como você produz, né? Ativos intangíveis também, porque eu posso estar produzindo, por exemplo, a patente, a marca, e uma pesquisa, um remédio, né? Desculpa, pessoal. E propriedade para investimento também, né? Posso estar construindo ali casas de aluguel, imóveis aí de aluguel, enfim. Terreno não, né? Mas posso estar construindo itens que seriam considerados itens para locação, então eles seriam efetivamente propriedade para investimento. Desculpa, essas propriedades para investimento seriam consideradas... Tá falhando aqui... Enfim, mas acho que eu vou... Melhorou ou não? Melhorou? Deixa eu fazer... Eu vou fazer uma mudança aqui, pessoal. Espera só um pouquinho. Até vou pausar a gravação, tá? Só um minuto. Então, vamos lá. Então, quando a gente pega esses itens, né? A gente precisa pensar um pouquinho, tá, pessoal? Para ver se ele realmente é qualificável ou não. Nessa questão do estoque aqui, eu vou dar um exemplo que muita gente, às vezes, acaba se confundindo aí, achando que deveria ser imobilizado, desculpa, ativo para qualificável, e ele não vai ser, tá? Bom, então vamos lá. Aí ele fala aqui, então falamos aqui, tal conceito, tal. Então, ativos financeiros, estoques que são manufaturados ou, de outro modo, produzidos ao longo de um curto período de tempo, não são ativos qualificáveis. É como a gente falou, pessoal, esses ativos qualificáveis aí, se ele leva um curto período de tempo para ficar pronto, o que ocorre? Nós estamos falando aí de um ativo que é rápido a sua produção, é rápido o seu processo de venda, e se você pega dinheiro emprestado, vamos supor, se você pega capital para isso, então fica muito claro que ali você está pegando capital de giro e não financiando diretamente a operação, porque aquele recurso você pode usar para várias coisas. E aí a gente precisa separar, nós vamos ver aqui que a gente precisa fazer uma separação desses empréstimos, tá? Ó, então, nesses casos, sempre que você tem um ativo que o período de produção é curto, tá? Gente, aqui quando a gente está atrelando o ativo, nós não estamos falando, digamos assim, do tempo do empréstimo, do tempo do financiamento, tá? Nós estamos falando do período de produção, do tempo de ficar pronto o ativo. Então, a gente tem que ver se o ativo é qualificável a partir do tempo de produção e não do tempo de empréstimo que você vai ter, porque eu posso ter um empréstimo de 3 anos e o ativo ficar pronto em 6 meses, tá certo? Então, veja que a despesa financeira desse tipo de empréstimo, desse tipo de financiamento, vai ser considerado despesa financeira e não ativo, não vai fazer parte do ativo qualificável. Gente, um exemplo muito clássico aí, muito importante, eu vou já adiantar. Imagina o seguinte, eu estou comprando uma Ferrari, tá? Vou comprar uma Ferrari. E na hora que eu vou fazer essa Ferrari, é uma Ferrari lá meio exclusiva, tal, eu faço o pedido e vai demorar 2 anos para chegar, tá? Vai demorar entre 1 ano e meio, 2 para chegar. Vejam que e eu, assim, sou professor, não tenho muita condição, vou ter que fazer um financiamento, né, para adquirir esse veículo. Então, vejam que ele vai demorar uns 2 anos aí para mim, para chegar, né, porque tem Ferrari que demora até um pouco mais. Agora, pergunto para vocês, pessoal, este veículo que vai demorar 2 anos para chegar, ele seria um ativo qualificável ou não? Digamos assim, os gastos financeiros, o custo desses empréstimos, desse empréstimo que eu fiz, desse financiamento, eu deveria colocar no valor da Ferrari ou não? Ou seria uma despesa financeira? O que vocês acham? Quem se arrisca aí? Alguém? A Márcia está falando que seria despesa financeira. A despesa financeira não é não tem aqui aquela questão do ativo qualificável? Mas o carro vai demorar 2 anos para chegar para mim. E daí, o que ele vai estar, sei lá, pelo menos ele não faz parte, né,
da questão de facilitar, aumentar a sua produção, alguma coisa que vai te retornar um benefício futuro, né? Na verdade, é uma despesa. Alguém mais? Então o Alex e a Márcia estão falando que ele não vai fazer parte da atividade da empresa. Depende, Márcia, de repente pode fazer, de repente pode até fazer parte da atividade da empresa, mas não é exatamente isso que define, tá? Vamos lá, mesmo se eu pegar esse ativo, tá? Vamos supor, para que ele seja aí pode ser que eu compre para revenda, tá, Márcia? Pode ser de repente para revenda. O que ocorre é o seguinte, gente, o carro ele não demora 2 anos. A Ferrari demora para você até 2 anos para te entregar, dependendo do caso, até mais. Tá? A questão não é que ele demore 2 anos para ficar pronto, pessoal. O carro não demora tudo isso para ser produzido. Mesmo uma Ferrari. Tá? Mesmo tem casos lá na Ferrari que eles não produzem em série. O carro, até os parafusos que vão ser colocados no carro, pessoal, é exclusivo, é tudo feito especificamente e dentro da Ferrari mesmo para produzir naquele carro, tá? Por isso que o carro é tão caro, certo? Por exemplo, quando para fazer o motor, pessoal, ele tem aquele motor de alumínio e tal, aquilo ele tem um molde, né, para você colocar e fazer o motor. Então você vai ter que despejar ali alumínio lá com certos elementos para ele poder resistir à temperatura, esse tipo de coisa, tá? E tem no caso da Ferrari, até onde eu sei, pessoal, pode ser que eu esteja enganado, mas até onde eu sei, até os moldes, dependendo do carro que você faça, aquele molde, até os moldes, eles são específicos para aquele carro. Então, a Ferrari tem que construir um molde para o seu carro. Mas tudo isso não leva mais de 1 ano e meio, entendeu? O que demora é porque você tem uma fila muito grande de gente querendo comprar os carros porque são carros exclusivos. Então, tem muita gente na fila. E tendo muita gente na fila, o que acontece, né? E o que acontece? Quando você tem essa situação de demora para entrega, mas não demora, ou o tempo de produção, isso não quer dizer que essa despesa financeira ela seria incorporada ao ativo. Então, como a Márcia falou, independentemente da atividade, tá, Márcia? E como o Alex falou, então isso seria despesa financeira e não capitalizado. Não sei se ficou claro o exemplo, pessoal. O bem ele precisa demorar para ser produzido e não demorar para ser entregue, que são coisas diferentes. O caso da Ferrari eu sempre uso como exemplo porque eles demoram para entregar porque tem muita gente querendo os carros, certo? Então existe uma demanda grande, os carros são feitos sob encomenda, claro, não é para todos os modelos, tem modelo que é feito de forma contínua. O carro, pessoal, ele demora pouco tempo para ficar pronto. Tá? O carro, para vocês terem uma ideia, pelo menos um carro da Volkswagen, eu já fui com os alunos lá na fábrica, a gente tinha assim, claro, o chassi já estava pronto, essas coisas já estavam prontas, né? Mas quando tudo isso está pronto, o carro para montar, ele demora umas 2 horas, 3 horas no máximo, o carro já está totalmente montado, entre assim, o chassi, o motor, enfim, é muito rápido para montar, tá? Agora, o que demora mais é você montar lá, fazer o chassi, né? Fazer a carroceria do carro, isso demora um pouco mais. Mas ainda assim não demora mais de 1 ano para um carro desse ficar pronto, tá? Então, tem que separar. É demorado por conta da entrega ou é demorado por conta da produção? Então, por exemplo, você pega a construção de um navio. Então, gente, esses navios de cruzeiros, eu já vi aí uma reportagem, acho que no History, se não me engano, puxa, um navio desse de cruzeiro demora aí aproximadamente 5 anos, esses de grande porte, de 4 a 5 anos para ficar pronto. E aí você pega um estaleiro, né, a empresa que está construindo aquele navio, não necessariamente ela vai ter recursos próprios para construir o navio, porque ela vai recebendo ao longo do tempo, então ela precisa de financiamento. E um caso desse, veja, ele demora porque ele está sendo produzido, e aí sim isso seria um ativo qualificado, tá? Então, esses ativos de curto prazo aqui, de produção, né, contínua, então eles não são considerados ativos qualificáveis, tá? E ativos que estão prontos para seu uso ou venda pretendidos, quando adquiridos, não são ativos qualificáveis. Então, é o caso da Ferrari, ela demora 2 anos para chegar para você, mas quando chega ela está pronta para uso.
tá? Ela é um veículo pronto, não é algo que você vai construir, que você vai produzir, é algo que já está pronto. Então, de novo, quando você compra alguma coisa que está pronta, embora demore mais de um ano para chegar para você, isso não é considerado ativo qualificável, tá bom? Essa é a diferença, beleza? Professor, mesmo sendo imóvel, que seja, se isso já está pronto, não é considerado como ativo Não, qualificável. não. Compra um prédio pronto, pega um empréstimo para comprar um prédio pronto, não seria um ativo qualificável. Não, exatamente, Dani. Boa pergunta. Então vamos supor, você vai casar e compra e vai fazer um financiamento para adquirir um imóvel lá para vocês, tá bom? Na hora que você for fazer isso, ó, veja só, você está adquirindo um recurso, está fazendo um financiamento de um imóvel já pronto. Então, essa despesa é lógico que é assim. Vamos separar, tá, gente? Temos a pessoa física e a pessoa jurídica. Na pessoa física, olha só. Deixa eu falar um pouquinho da pessoa física. Quando a gente pensa no financiamento de um imóvel na pessoa física, como é que você lança isso lá na pessoa física, Daiane? Como é que você faz? A pessoa financiou um imóvel. Vamos supor que você financia um imóvel para você. O imóvel está pronto, você fez o financiamento. Você vai pagar lá em 30 anos, por exemplo. Tá? E como é que você lança isso lá na declaração de bens da pessoa física? Como é que você faz? Eu vou lançando conforme pagamento. Isso. Mas é o valor total que você está pagando, mês a mês? É o valor total que eu estou pagando, mês a mês. De cada parcela, certo? De cada parcela, é isso. E Tudo que eu já paguei. Oi? Tudo que já está pago. Isso. Até o presente momento. Exatamente. Então, deixa eu perguntar. Na parcela, você só tem a amortização do principal, do financiamento, ou você tem juros também? Tem juros também. Então, percebeu? Olha só. Então, talvez vocês não saibam, mas ali você está capitalizando a despesa financeira. Sim. Entendeu? Você está capitalizando a despesa financeira. Muito bem. Na pessoa física, isso é permitido, você já faz isso direto. Quando você faz o financiamento, ou quando você adquire um bem que você vai pagar financiado, então a Receita diz assim, não, então isso faz parte, porque isso faz parte da saída de recursos que você tem no caixa, entendeu? Né? Então, automaticamente, você vai ter que capitalizar. Na pessoa jurídica, vai ser diferente. Na pessoa jurídica, nós vamos fazer assim. Olha, então, eu adquiri um imóvel, fiz um financiamento de 10 anos para adquirir um imóvel. Então, eu fui lá e comprei um imóvel. Tá? O financiamento é de 10 anos. Mas na hora que você comprou o imóvel, ele já está pronto para uso. Você já pode usar. Ou que tenha lá um trâmite, vai falar, não, a gente vai usar daqui 6 meses, que seja. Tá? Mas o imóvel já está pronto, então não é ativo qualificável, consequentemente, todos os encargos financeiros desse empréstimo vai ser despesa financeira. Tá? Essa é a diferença. Agora, eu vou lá na minha empresa, vamos supor, eu vou construir o imóvel, tá? E aí nós estamos falando de um ativo imobilizado, eu vou construir, e aí eu faço um financiamento para construir. Vai levar mais de um ano? Então, até o bem ficar pronto, essa despesa financeira vai compor o custo desse ativo. É isso que tem que ser feito, tá? Ficou claro? Sim, para mim ficou. Legal. Então, esses ativos, quando eles estão prontos, né, como a gente estava falando, para uso ou venda, então para uso, caso de imobilizado ou venda, caso de estoque, eles não são ativos qualificáveis, ainda que você tenha feito aí um empréstimo ou um financiamento para eles, tá? Bom, e como que a gente, então, reconhece, pessoal, esse ativo, né? Como é que a gente vai fazer esse reconhecimento aí? Como é que a gente faz? Ó, olha só, então a entidade deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuídos à aquisição, construção ou produção. Gente, ele sempre vai falar, ó, aquisição, construção ou produção de ativo qualificável como parte do custo do ativo. Ou seja, aquilo que nós chamamos de despesa financeira, eu vou reconhecer como parte do custo do ativo. Então, nós vamos ver aqui caso de suspensão, até quando ou em que momento isso começa, tá? Mas eu tenho que pegar essa despesa financeira e colocar como parte lá do custo do ativo, tá? Ele vai incluir o valor do bem. Ó, a entidade deve reconhecer os outros custos de empréstimos como despesa no período em que são incorridos. Então, aquilo que faz parte de um ativo qualificável, eu vou capitalizar. Se eu tiver outros gastos que não sejam, como ele fala aqui, outros custos como despesa no período, que não sejam diretamente atribuíveis àquele empréstimo,
que não fique claro a utilização lá desse empréstimo. Então, esses casos, ele vai para a despesa financeira, tá? Ele vai ser reconhecido no resultado do período e não no custo do ativo, tá? Ó, custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativo qualificável devem ser capitalizados como parte do custo do ativo, vejam só, quando for o quê? Provável, pessoal. Quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade. Primeira coisa. E depois, que esses custos possam ser mensurados com confiabilidade. Então, vejam que o provável aqui que eles vão gerar recursos, tá? E ser mensurado com confiabilidade, nós estamos falando dos conceitos de ativo. Isso significa que se eu tenho, digamos assim, um determinado gasto que eu estou achando que vai ser ativo, mas ele não vai gerar, não fica claro, não é provável que ele vai gerar benefício econômico para mim. E ele não vai, eu não consigo mensurar o custo com confiança, então ele vai ter que ser despesa do período. Gente, nós falamos aqui de CPC ativo intangível, não falamos? CPC 4? Não sei se ficou claro para vocês a diferença entre pesquisa e desenvolvimento, tá? Então vejam aqui esta situação, como esta norma aqui, esse pedacinho, ele se, digamos, está ligado com o CPC 4. Então, quando a gente está lá no CPC 4 fazendo um gasto com pesquisa, então, por exemplo, a Butanvac acho que ia começar hoje, se eu não me engano, a vacinar as pessoas no interior de São Paulo para fins de teste. Então, vejam que ainda, pessoal, faz parte da pesquisa. Ainda não é o desenvolvimento da vacina, ainda é a pesquisa. Tá? Eles ainda estão pesquisando para saber se aquilo vai ter efeito. Quer dizer, eu estou achando, né? Às vezes já não é mais pesquisa, às vezes já faz parte do desenvolvimento. Então, quem está na área vai saber em que momento está. Mas vamos supor nesse momento que isso ainda faça parte da pesquisa, tá? Eu estou falando pesquisa porque eu vi que eles têm que fazer esse estudo, que é uma pesquisa, para saber o grau de... Como é que chama? De efetividade da vacina, né? Para ver quantos por cento ela vai ser efetiva, né? E aí, pessoal, não sei se alguém já tomou vacina ou não. Alguém já tomou? Hoje era até para eu... Alguém já tomou ou não? Eu tomei a primeira dose, né? Tomei antes da minha idade, né? Só falei, puxa, o professor furou fila, né? Não furei. A Daiane tomou, Daiane? O Fabiano também. Mas vocês estão furando fila, hein? Que vocês são bem mais jovens. A data de vocês não têm nem 30 anos, já estão tomando, né? Eu tomei porque eu tinha comorbidade. Eu tenho pressão alta, então chegou lá um certo período lá e falou assim, então quem tem tal X idade com comorbidade pode tomar. Eu fui lá e tomei, porque eu tenho pressão alta. Realmente tomo remédio todo dia e tal. E aí a minha esposa tomou ontem, porque ela chegou, então, por exemplo, o Fabiano tomou ontem, Fabiano, anteontem, é isso? Você tomou esses dias aí? Porque 38 em São Paulo foi ontem, né? Começou acho que anteontem, né? Ontem, se não me engano. E a minha esposa foi tomar também, porque chegou na idade dela lá, tá? Bom, a gente não foi nem viajar, inclusive, porque ela tá de cama. O efeito da vacina deixou ela bem mole. Por exemplo, isso faz parte de pesquisa, gente. Então, esse é o ponto que eu quero chegar, porque eu estou contando da vacina. Eu tomei a vacina, como é que chama? Da Oxford, da AstraZeneca, que aqui no Taboão parece que eles dão só essa daí, né? São os lotes que vêm aqui para o Taboão. A minha esposa, ela mora aqui em Taboão, mas ela é de Osasco. Então, ela tem imóvel em Osasco, a mãe dela mora na esquina do posto de saúde. Então, como ela é osasquense, falou assim, vou tomar lá em Osasco, né? A idade lá estava antes do que aqui em Taboão, falou, vou tomar lá em Osasco. A gente foi lá em Osasco na quinta-feira de manhã, ela tomou, tá? E ficou de cama ontem o dia inteiro. Ficou de cama assim, a gente saiu tal, mas ela ficou com dor no braço, eu não senti absolutamente nada, só senti um pouco de dor no braço por causa da picada, mas ela ficou com dor no braço, não estava conseguindo mexer o braço direito, com moleza, com mão fria, tal, enfim. Ou seja, pessoal, é como se ela tivesse pego Covid mesmo,
tá? Não sei se vocês sabem. Então, no caso da AstraZeneca, eles pegam um pedacinho do vírus que foi, se não me engano, ele é desenvolvido dentro de um chimpanzé, eles tiram, eles quebram o vírus, enfim, tem todo... Então, a Márcia falou que a cunhada dela ficou, exatamente. Por quê, Márcia? Porque quando você recebe o vírus, você recebe um vírus mesmo, um pedacinho do vírus, tá? Não é o vírus inteiro, porque se for o vírus inteiro, você vai pegar a doença e vai passar mal. Então, é um pedacinho do vírus para o nosso organismo criar os anticorpos, tá? Então, veja, quando a gente vai pesquisar, quando essas empresas elas estão nessa fase de saber qual é o percentual, isso varia de pessoa para pessoa. Para mim, não aconteceu absolutamente nada, né? Acho que a que menos gera efeito colateral é a Coronavac, se eu não me engano, né? Vocês viram casos aí da Pfizer, de outras aí, que principalmente mulher grávida e tal. Então, vejam que esses casos, pessoal, elas já estão sendo desenvolvidas, essas vacinas. Mas no caso da Butanvac, eu não sei ainda, mas me parece que ainda digamos, pesquisa, né? Estão pesquisando, porque precisa saber para definir esse grau de efetividade da vacina, para casos leves, né, casos intermediários e casos avançados. Quando a gente estava lá em Osasco, no posto, eu fiz a seguinte pergunta, falei assim, deixa eu perguntar, o pessoal que fica escolhendo vacina, não sei se alguém aí de vocês escolheu vacina, né? Alguém aí, só vou tomar vacina tal, né? Espero que ninguém tenha esse posicionamento aqui, mas, enfim. Aí a mulher falando do posto, falou, teve uma senhora que ela veio aqui 6 vezes, tá? Para escolher a vacina. Ela vinha, todo dia ela vinha e perguntou, qual a vacina que vocês estão dando hoje? É tal. Qual vacina vocês estão dando hoje? Ela foi lá 6 dias diferentes. Aí quando chegou no último dia, né? A Márcia falou que lá não tem essa opção, não. Qual que eles estão dando aí, Márcia? Deve ser a AstraZeneca também, né? Da Oxford. Aí a mulher chegou lá, acho que aqui no Taboão também, se eu não me engano, né? Aí a mulher chegou lá e no último dia parece que falou, não, eu vou tomar só se for a tal. Enfim, não tomou a vacina. Estava na TV, passou na TV, professor, tinha maior fila num posto X em São Paulo, né? Aí acabou da Janssen, metade da fila foi embora. Então. Dá vontade de falar assim, então vamos trocar, eu não posso tomar, então você vem para cá, eu tomo, você espera que você quiser. Eu tenho vontade de fazer isso, que eu não vejo a hora de tomar e não posso. Lógico. Agora, se você falar assim para mim, Daiane, entre tomar a Coronavac e a Janssen, eu prefiro tomar a Janssen. É uma dose só. Porque é uma dose só. Não é porque é uma vacina melhor ou pior, porque é uma dose só. Mas embora, você pode tomar embora da fila porque acabou uma, eu acho que é melhor. Então. Isso aí é lamentável, tá? Na minha opinião, é lamentável. Nós temos 530 mil mortos, né? Embora tenha um monte de gente que questione esse número, mas assim, e as pessoas ficam escolhendo, né? O que eu acho engraçado, pessoal, vocês que são mais jovens do que eu, mas às vezes assim, vocês tomaram injeção, vacina quando vocês eram crianças, eu tomei quando era criança, nunca na vida. E outra, quando você ia lá no posto, não tinha essa de... Você chegava lá, tinha um revólver gigante, a mulher pegava aquele revolvinho lá e pum, aplicava no seu braço, você saía gritando, não tinha nem choro nem vela, não tinha nem, né? Hoje a pessoa chega lá, a pessoa tem, né? Enfim, aí fica, não, vou escolher, porque todo mundo hoje, depois dessa pandemia, assim, né? Não gosto muito de falar, mas depois que politizaram, digamos assim, politizaram essa questão da vacina no Brasil, as pessoas viraram especialistas em vacina, né? A nova geração virou especialista em vacina. Então todo mundo sabe tudo de vacina. Né? Quando a gente era criança não tinha nada disso, meu. Tem vacinas aí, pessoal, que a gente toma que são eficientes, ela tem um percentual menor, né? O pessoal questiona muito a Coronavac porque é da China e ela tem um percentual de 50%. As pessoas nem entendem direito essa questão do percentual, né? Mas, gente, nós tomamos vacinas que têm efetividade menor do que os 50 e tantos por cento. Tem vacina que tem efetividade de 30%. Né? Que a gente já tomou quando era criança, e a gente está aqui belo e tranquilo, e graças a Deus, sem nenhum tipo de doença, né? Enfim. Bom, o fato, né, voltando aí, é que a gente estava falando assim, então, se ela está numa fase de pesquisa, certo? Então, se vocês lembrarem, o CPC4 fala, qualquer item que você está desenvolvendo, no caso de um intangível aqui, ele está na fase de pesquisa, então esses gastos têm que ser despesa. Tá? Por quê? E aí olha só a ligação que a gente tem nesse caso da pesquisa lá do CPC4
com esse conceito que ele tem aqui. Ó, vou voltar. Ó. Custos de empréstimo que são diretamente atribuídos à aquisição, construção, produção devem ser capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar benefícios econômicos futuros e que tais custos possam ser mensurados com confiabilidade. Então, vamos pegar o caso aí da Butanvac, que vai ser produzida, se eu não me engano, a partir de setembro, outubro, nós vamos ter a nossa vacina aqui em São Paulo, né? Quer dizer, a vacina no Brasil, que vai ser produzida pelo Butantan, que, para quem não sabe, pessoal, é referência mundial em produção de vacinas, tá? O Butantan, o Instituto Butantan é referência mundial, principalmente vacinas aí contra picadas aí de, vamos falar assim, antiofídicos, né? Contra veneno de cobra, aranha, esses negócios, mas é um produtor, assim, de excelência no mundo, reconhecido mundialmente. Né? E aí, Fiocruz também, hein, professor? Oi? Fiocruz também, né? Não, Fiocruz também, com Primeiro, certeza. né? Com certeza, as duas. Né? As duas. E aí, Alex, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fica questionando, não, porque, você acha que o Butantan, ou mesmo a Fiocruz, né, vão produzir coisas aí simplesmente de qualquer jeito? Não, de jeito nenhum. Tanto a Butantan, né, o Instituto Butantan, como a Fiocruz, com certeza. São institutos altamente reconhecidos. Enfim, né? Mas é a questão da política. Isso é política, infelizmente. A palavra de Deus diz, cuidado, né? Maldito homem que confia em outro homem. Mas faz parte. Bom, o fato é que, enquanto você está na fase de pesquisa, vamos pegar o caso da Butanvac. Estou falando da Butanvac porque ela vai ser produzida, ainda não está sendo produzida, e vai ser produzida com insumos aqui no Brasil. A gente não vai precisar importar, como hoje é feito aí com a AstraZeneca, que vem lá a matéria-prima, né? Vem esqueci aquele negócio ativo lá, né? Ou da própria Coronavac aí. Então, essas ela vem, o produto ativo, né? O princípio ativo. Elas vêm a matéria-prima e aqui eles produzem, né? A Butanvac não, ela vai ser produzida 100% aqui. Enfim, o fato é que ainda está na fase de pesquisa, e ainda nessa fase, eu estou acreditando que está na fase de pesquisa, tá, gente? Pode ser que já seja considerado fase de desenvolvimento, tá? Então, eu estou usando como exemplo, então que fique claro, considerando fase de pesquisa. Então, se é fase de pesquisa, eu ainda não estou apto para saber se eu vou gerar benefício no futuro. Então, se eu pegar um empréstimo e um financiamento nesse caso, como eu não consigo ainda ter certeza da efetividade, digamos assim, do benefício futuro, então isso vai ser considerado despesa financeira. Tá? A partir do momento que eu pego um empréstimo, um financiamento, eu já consigo saber que é provável e que eu consigo mensurar com confiabilidade esses valores, esses custos, então eu já vou reconhecer como custo do ativo, tá? Então, quando a entidade aplicar o pronunciamento lá, o CPC 42, que não é o caso no Brasil, já foi, mas não é mais hoje, tá? Não é mais. Ele fala aqui, contabilidade de evidenciação e economia altamente inflacionária. Gente, esse CPC só é aplicado, o que é considerado uma economia altamente inflacionária? O Brasil já passou por isso, tá? Por exemplo, a Venezuela hoje é considerado um país, uma economia altamente inflacionária. É quando você tem uma inflação anual superior a 100% nos últimos 3 anos. Então, se você pegou os últimos 3 anos e ela tem uma inflação superior a 100%, então ela é altamente inflacionária. Gente, o Brasil teve uma época que era 80% ao mês. Ao mês, tá? Ao mês. Enfim, então aí nesses casos, aí fala, a sistemática de correção monetária integral, veja que nós estamos falando da norma internacional, mas essa sistemática foi desenvolvida pelo Brasil nesta época, ou seja, a época que o Brasil tinha essa inflação extremamente alta, enquanto não aprovado esse pronunciamento técnico. Tá? Então, esse pronunciamento, na verdade, do CPC 42, ele existe, está aplicado, mas não foi aprovado ainda porque ainda não é o caso do Brasil. Tá? Deve reconhecer como parte dos custos de empréstimos atribuídos aos ativos apenas a parcela que excede a inflação. Então, o que ele está dizendo, gente? Então, você tem ali um empréstimo de financiamento numa economia altamente inflacionária. Então, cada vez que você vai pagar a sua parcela de empréstimo, o valor é extremamente alto, tá? Só que aquilo ali, o que ocorre? Você está pagando, a parcela está mais alta, mas você está pagando a inflação, tá? É por conta da correção do valor do dinheiro. Agora, a parcela, o valor que exceder
digamos assim, a inflação, ali é juros efetivos. Então, ali é a atualização dos juros. Este excesso, tá, do valor que eu pago por conta da inflação, então isso vai ser considerado, vai ser capitalizado. O restante vai ser despesa financeira. Tudo bem, gente? É assim, ó, então você vai pagar 100, tá? Aí na outra parcela você vai pagar 200. Nós estamos 100% de inflação, você vai pagar 200. Bom, então se eu vou pagar 200, a nossa inflação é 100%, então significa que, veja só, o que esse 100 a mais aí, em termos de valor, ou mesmo em termos de percentual, ele está relacionado à inflação. Então, é só reposição do dinheiro. Aí, nesse caso, vai ser despesa financeira. Agora, vamos supor que eu tenho uma inflação de 100, tá? Então, a minha parcela inicial é 100, eu vou pagar 200. Só que, em vez de 200, eu vou pagar 205. Então, vejam que o excesso, além da inflação, que é o 5, esse eu tenho que capitalizar, tá? Porque esse valor, ele efetivamente, ó, fala, ó, enquanto não aprovar, ó, deve reconhecer como parte do custo de empréstimo atribuíveis apenas a parcela excedente. Por quê? A parte de reposição do valor do dinheiro é despesa financeira, tá? Vai ser aí despesa com inflação. A parte que excede, aí é aumento nos juros, e aí é custo de capital, eu preciso capitalizar, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Ó, então, aqui vão lá, ó, os custos que são elegíveis à capitalização. Então, aqueles custos que a gente pode, ou que nós devemos falar assim, não, esse aqui, ele realmente é algo que deve ser capitalizado. Ó, então, ó, os custos de empréstimos que são atribuíveis diretamente à aquisição, construção, produção, são aqueles que seriam evitados se os gastos com o ativo qualificável não tivessem sido feitos. Ou seja, você tem um determinado empréstimo que você faz, e esse empréstimo, pessoal, ele gera essas despesas financeiras, esse custo de capital. Aí você vai falar assim, tá bom, eu tenho aqui determinadas despesas financeiras, devo capitalizar ou não? Bom, a pergunta que a gente tem que fazer é assim, se eu não adquirir se eu não fizer, digamos, se eu não tivesse esse ativo qualificável, essa despesa financeira ocorreria do mesmo jeito ou não? É o que o Alex falou. Se você pega um bem, um empréstimo para capital de giro, então você vai ter uma despesa financeira que não está diretamente atrelada ao financiamento daquele estoque ou financiamento daquele ativo imobilizado, daquele ativo intangível. Até pode estar, certo? Mas veja só, se eu tiver recursos próprios, por exemplo, eu peguei por opção ou coisa do tipo, então não seria, porque veja, eu consigo evitar esse gasto, né, se eu não tivesse esse ativo qualificável. Então, é assim, ó, custo de empréstimo que são atribuíveis, aquisição, são aqueles que seriam evitados, ou seja, eu não tenho o ativo qualificável, perfeito. Essa despesa financeira existiria? Sim. Bom, então não é, digamos, custos de empréstimos que são elegíveis à capitalização, porque, independentemente do meu ativo qualificável, eles existiriam. Agora, eu tenho um ativo qualificável. Se eu não tivesse, eu teria essa despesa financeira? Não. Essa despesa ocorre porque eu tenho um ativo qualificável, certo? Então, ó, a minha despesa financeira ocorre porque eu tenho um ativo qualificável. Nossa, professor, isso aí tá parecendo a filosofia do pai do Cris lá, do Júlio? Parece, né? Maior. Mas vamos lá, deixa eu tentar simplificar. Eu tô dificultando aqui para vocês. Mas gostei, parece o caso do Júlio. Por isso que eu disse que às vezes as pessoas acham fácil, tem outras que, ou talvez aquelas que acham fácil, né, Alex? Talvez não entenderam nada e falam assim, puxa, isso é tranquilo, às vezes nem entenderam, né? Na verdade é assim, ó. Vamos lá, eu tenho um ativo, eu tenho uma despesa financeira, perfeito? Tá bom? Tenho a despesa financeira. Tá bom. Aí eu tenho um ativo qualificável. A pergunta que eu faço é, eu tenho esse ativo qualificável, eu tenho uma despesa financeira. Essa despesa financeira, ela ocorreu porque eu tenho esse ativo qualificável ou não? Basicamente é isso. Então, podemos pensar da seguinte maneira. Essa despesa financeira ocorre porque eu tenho um empréstimo, um financiamento e eu não tenho nenhum ativo qualificável. Então, veja que você tem uma despesa e não tem nenhum ativo qualificável, tá certo? Então, situação 1. Nesse caso, essa despesa financeira vai ser efetivamente resultado. Fechou? Agora, eu tenho um ativo qualificável, tá? Eu tenho um ativo qualificável.
e tenho uma despesa financeira. Então, veja que nesse ponto 2, eu tenho as duas coisas. Nesse caso, eu pergunto, essa despesa financeira, ela existe ainda que você não tenha o ativo qualificável, ou ela existe única e exclusivamente porque tem o ativo qualificável? Não sei se melhorou. Então, vamos lá. Se eu tenho um ativo qualificável e este ativo gera uma despesa financeira, ou seja, se eu não tivesse o ativo, eu não teria despesa financeira, então essa despesa financeira é qualificável, ou seja, eu preciso capitalizar. Agora, se eu já tenho uma despesa financeira e aí aparece lá um ativo qualificável, tá? Significa que essa despesa financeira ela já existia e ela está lá porque é para atender capital de giro, outras coisas. Então, ela não seria elegível para capitalização, tá? Não sei se melhorou um pouco. Melhorou um pouco, Alex, ou não? Sim, entendi. É em detrimento de. Entendi. Exatamente, é isso mesmo. Então, é assim, por exemplo, eu tenho uma despesa financeira porque eu tenho um empréstimo. Desculpa, porque eu tenho um ativo qualificável. Então, se essa despesa financeira é identificável diretamente com aquele ativo qualificável, então é uma despesa elegível para colocar no custo do ativo. Tá? Agora, eu tenho um ativo qualificável, eu vou demorar 2 anos para fazer, e eu fiz um empréstimo. E esse empréstimo, por exemplo, porque isso acontece, tá? Você está produzindo lá o seu galpão e você fez um empréstimo, só que esse empréstimo você não consegue identificar esse gasto, digamos assim, com a construção, porque você já tem capital próprio, tá? Então, você tem um empréstimo, um financiamento para capital de giro. Então, essa despesa não devo capitalizar. Porque, veja, é uma despesa financeira que existe, mas não em função do meu ativo qualificável. Então, basicamente... Professor, mas lá. tem uma outra situação, né? Quando a maioria dos casos, quando se pega um empréstimo para financiamento, as empresas buscam o BNDES. Sim. E através do BNDES, o dinheiro não passa nem pela empresa. Então, de qualquer forma, ele já vai direto para quem tem que receber, né? Então, já vai estar atrelado ou a compra de algum ativo qualificável, ou já vai estar atrelado à construção, você vai estar pagando a construtora. Então, nesse caso, fica mais fácil. Sim, sim. Nesses casos, fica mais fácil você efetivamente identificar, você tem toda a razão. Agora, muitas vezes você não faz financiamento, né, Alex? Às vezes você pode fazer um empréstimo, entendeu? Que é diferente, né, pessoal? Vocês sabem a diferença entre empréstimo e financiamento, né? Todo mundo sabe aí a diferença, não? Os dois, para mim, é dívida. Qual que é a diferença, professor? Não, então, é que o financiamento, ele sempre é você obter recurso, tá? Por exemplo, que nem você falou, eu vou lá no BNDES e pego o recurso. Então, eu tenho sempre três partes. Você tem quem está emprestando dinheiro e você tem alguém que vai produzir para você. Então, o emprestador de dinheiro manda o dinheiro para o terceiro e você paga o emprestador. E esse dinheiro está sempre ligado a uma finalidade específica. Então, nesse caso, como você mesmo citou, Alex, fica fácil você identificar que essa despesa financeira é qualificável. Por quê? Porque no caso de um financiamento, eu tenho assim, peguei um recurso, o BNDES não vai me dar esse recurso, às vezes te dá o recurso direto, né? Mas normalmente ele vai pagar aquele que vai construir para você o galpão ou coisa do tipo, perfeito? Então, nesse caso é fácil. Agora, quando você tem um empréstimo, eu vou no banco, pode até ser no BNDES, vou lá e peço dinheiro. O que ele vou dar garantias, evidentemente, mas ele pega o dinheiro e deposita na minha conta. O empréstimo não tem necessariamente uma finalidade específica. O financiamento tem uma finalidade específica. Então, quando eu compro um carro, a gente fala, eu fiz um empréstimo para comprar o carro. Não, você fez um financiamento. Por quê? A financeira pagou diretamente a concessionária e você pegou o carro. Agora você deve para o banco, certo? Você não deve para a concessionária, você deve para o banco. Um empréstimo, não. Eu posso ir lá pegar um empréstimo, eu fico devendo para o banco, mas eu vou lá e eu mesmo compro o carro que eu quero. Posso comprar usado, carro novo e tal, né? Mas ele me dá o dinheiro e eu faço aquilo que eu quiser com o dinheiro. Então, por exemplo, usar para capital de giro. E aí você tem uma situação de empréstimo. Então, imagina o seguinte, você tem lá, Alex, vamos supor seu avô, uma pessoa de idade, está andando aí na rua, deixa cair o RG em frente a esses bancos aí, essa empresa de banco,
esses tipo, como é que chama? Losango. Professor, meu avô Oi? jamais faria isso. O quê? Meu avô jamais faria isso. Não, né? Não, porque ele já morreu. Então, Não, digo assim, né? Uma hipótese, né? Uma hipótese. Mas, né, você pega uma pessoa de idade que está andando no meio da rua aí, passa em frente a uma cabanca, losango, o que mais que a gente tem? BMG eu já vi também. Enfim, tem Pan-Americano, nem sei se tem ainda, né? Mas tem uma dessas lojinhas aí, desses empréstimos, principalmente para idosos, né? Pessoas aposentadas. Na hora que ele passa, o cara perde o RG lá na frente. De repente a pessoa liga: ó, é o seguinte, achamos o seu RG aqui, o senhor pode vir com o empréstimo do senhor, já está na sua conta liberado, né? Ou seja, o cara pega o seu RG e já faz o empréstimo. Então veja que numa situação dessa, você está pegando o dinheiro, tá? E aí você vai fazer o quê? Eu vou pagar conta, vou pagar funcionário, vou pagar imposto, qualquer coisa do tipo, tá? Então isso é empréstimo, essa é a diferença. Então, no caso do empréstimo, Alex, é mais difícil, muitas vezes, a gente identificar com esse ativo qualificável. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente tem, Alex, muitas vezes, é que, por exemplo, você tem lá controlador e controladas, entendeu? E muitas vezes, quem pega o recurso é a controladora, e ele repassa esse recurso para a controlada. É a controlada que vai construir o bem, mas o recurso veio da controladora. Então, quem fez o empréstimo? A controladora. Tá? Ou às vezes acontece o seguinte: você tem uma holding que precisa fazer lá uma determinada obra, né? E a holding sozinha não tem dinheiro, a holding sozinha não consegue, não tem receita suficiente para comprovar um empréstimo. Então, as controladas, muitas vezes não precisa, às vezes o empréstimo é tão alto que você precisa de mais de uma empresa para conseguir o dinheiro. Então, você tem parte da controlada A, parte da controlada B, parte da controlada C, e elas mandam esse dinheiro para a controladora, por exemplo, para construir alguma coisa. Então, essas situações é que complicam. Entendeu? Então, essas situações não ficam claras. Mas no caso de financiamento, como você mesmo disse, é mais fácil, porque ele já está atrelado diretamente a essa situação. Não, professor, depois dessa explicação ficou até mais fácil de entender, porque a gente consegue já ir elencando e separando o financiamento do empréstimo aqui. Então, aqui ele está falando diretamente do empréstimo. Então, você não consegue, porque é uma transação unilateral, né? Só duas partes. Então, você não... Exatamente. Enquanto que o financiamento não, ele já é direto, ele é direcionado. Mas você pode ver que é interessante que essa norma chama custos de empréstimos, né? Porque o financiamento, claro que aqui empréstimo envolve financiamento, é sempre a captação de recurso, tá? Então, essa captação de recurso, ela precisa identificar. E aí tem mais, hein? Tem mais, porque nós vamos ver mais para frente que você pode ter mais de um empréstimo e mais de um financiamento para a construção de determinado item, que aí complica um pouco mais ainda essa situação, tá? Mas, então fala, esses custos são atribuíveis diretamente à aquisição, tal, são aqueles que seriam evitados se os gastos com ativo qualificável não tivessem sido feitos. Um outro exemplo bem simples aqui, tá? Então, eu falei aqui, pego o Eduardo ali, faço ele não está pagando as mensalidades, não sei o que e tal, eu vou lá e vou processar o Eduardo, tá? Vou processar o Edu, tudo bem? Por algum motivo. Então, vou fazer uma cobrança judicial nele. Vejam o seguinte, pessoal, aí eu contrato um advogado para fazer essa cobrança judicial, tá? Olha lá, o Edu acertou, né, Edu? Então, eu vou contratar um advogado para... Então, vejam que eu tenho uma despesa com o advogado, que ela é claramente identificável com, né, a cobrança, sei lá, essa cobrança específica. Eu estou dando um exemplo aqui de mensalidade aí com o Edu, né? Graças a Deus, né, agradeço vocês que a gente não tem nenhuma mensalidade atrasada, viu, pessoal? Fico muito grato por isso, tá? Então, mas vejam, isso é um gasto que a gente chama de gasto incremental, né? Só existe esse gasto com o advogado porque eu fiz a cobrança. Então, se eu não fizesse a cobrança, eu não teria esse gasto. É a mesma coisa esse item que ele está falando. Só existe a despesa financeira porque eu tenho um ativo qualificável. Então, ele é elegível à capitalização. Tá? Quando a entidade toma emprestado recursos, especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável particular, os custos de empréstimo que são diretamente atribuíveis a esse ativo qualificável podem ser prontamente identificados
É esse exatamente o exemplo que você deu, Alex. Então, eu peguei um empréstimo ou um financiamento que é exclusivo para adquirir aquele ativo qualificável, perfeito, eu já consigo identificar na hora quais são esses recursos. Aí fica muito fácil, tá? Ó, na extensão em que a entidade toma recursos emprestados, especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, então a entidade deve determinar o montante dos custos de empréstimos elegíveis à capitalização, como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de tais empréstimos. Então, gente, aqui a gente tem o seguinte, tá? Tem a seguinte situação, ó. Vamos lá. Primeiro, então, eu fiz esse empréstimo aqui, tá? Tem um ativo qualificável, então eu tenho que determinar os custos que vão ser elegíveis à capitalização. Perfeito? Então, a primeira coisa que ele fala, como sendo aquele efetivamente incorrido. Então, eu não posso pegar juros, vamos supor, que vai incorrer, juros que ainda nem aconteceu, que não incorreu efetivamente, e lançar como capitalizar. Isso eu não posso fazer, tá? Só que assim, o que vocês entenderam, gente, deste ponto aqui no final? Ele diz assim, ó, menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de tais empréstimos, né? Quando a gente fala desse ponto aqui para frente, ó, daqui até aqui. O que vocês entenderam aqui, gente? Ó, desse ponto aqui. Menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de tais empréstimos. Eu tenho que deduzir a receita do valor dos juros desse empréstimo, a receita que eu tive referente a esse ativo qualificado? Isso, exatamente, Daiane. Funciona da seguinte maneira. Tem situações, acho que até já comentei com vocês aqui, eu fiz auditoria numa empresa uma vez e ela recebeu, e eu construí uma usina, né, uma geradora aí de energia, de acho que 50 milhões de reais. Bom, a empresa que contratou é uma empresa de energia, né, de geração, inclusive, ali no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, e contratou essa empresa, a empresa aqui em Jandira, né, Jandira, acho que é Jandira ou Itapevi, não me lembro direito. E pagou 50 milhões de reais, era o valor para construir o negócio, só que isso ia demorar 2 anos. Então, o que ocorre? A empresa pegou esses 50 milhões de reais, tá? Claro que não se trata de um financiamento, tá? Que já é uma receita. Quer dizer, na verdade, até um passivo inicialmente, né? E pegou esses 50 milhões de reais e com esse dinheiro ele ia comprando os materiais ao longo do tempo para poder produzir, tá certo? Então vejam que aí eu recebo o dinheiro antecipado. Muito bem. Isso pode ocorrer quando a gente tem empréstimo. É lógico, pessoal, que a gente tem uma série de, digamos assim, de categorias de empréstimos e financiamentos. Normalmente, o financiamento, até o comentário do Alex, ele vai direto para quem está conseguindo aqueles gastos, né? Tem situações que eu preciso, por exemplo, eu faço um empréstimo, faço lá um financiamento, o dinheiro vai vir para mim, mas eu preciso, mesma coisa empréstimo, tá? Por isso que eu disse, depende do tipo de operação. Para cada liberação de recurso, eu preciso comprovar determinados gastos. Então, à medida que eu comprovo, eles liberam. Ou isso tem tempo, ou tem parte do faturamento, ou tem andamento da obra. Então, você pode ter vários itens atrelados. Mas, via de regra, imagina a seguinte situação, Daiane. Você fez você vai construir o seu galpão e você fez um empréstimo lá. Seu galpão vai ficar 5 milhões de reais, você fez um empréstimo de 5 milhões de reais. E aí eu estou falando do empréstimo, não de um financiamento. E o banco foi lá e liberou os 5 milhões de reais na sua conta. Tá? Só que você vai demorar 2 anos para ficar pronto. Então, o que você faz com esse dinheiro? Vou gastar? Não. Se você pegou aquele dinheiro para fazer aquela operação, então, em tese, você tem que guardar para fazer aquela operação. E você, então, você vai ter a despesa financeira, mas você vai aplicar esse dinheiro por um tempo, né? Você vai aplicando o dinheiro à medida que você usa, para também o dinheiro não ficar parado. Então, percebam que esta aplicação financeira gera uma receita. Por outro lado, você tem a despesa financeira do empréstimo que você pegou, certo? Então, tem a receita e a despesa financeira. Qual é o meu custo de empréstimo? É o líquido entre os dois. Então, eu vou pegar o meu custo de empréstimo, a minha despesa financeira, mas como eu apliquei esse recurso de forma temporária até utilizar, essa receita financeira, ela reduz
o meu custo de empréstimo. Ficou claro? Ficou claro, Daiane? Sim. Tá? Essa é a operação que a gente tem que fazer. Certo? Tá? Então, por isso que ele fala, ó, menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de tais empréstimos. Diga, alguém vai falar? Não? Ó, aí tem aqui, ó. Então, à medida que a entidade toma recursos emprestados, aqui, Alex, é o que a gente estava falando, ó, sem destinação específica, e os utiliza com o propósito de obter um ativo qualificável, então eu fui lá e peguei um empréstimo, tá? Capital de giro. E aí eu vou utilizar ele para obter um ativo qualificável. Ó, a entidade deve determinar o montante dos custos de empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando uma taxa de capitalização aos gastos com ativo. Então aqui eu vou ter que fazer digamos assim, uma estimativa. Ele vai falar aqui embaixo como a gente tem que fazer, ó, né? Mas eu vou pegar assim, ó, de toda a minha despesa financeira, vamos supor, eu peguei lá 5 milhões de reais de empréstimo. Esse recurso entrou na minha conta e eu não vou usar 100% dele para o meu ativo qualificável, tá? Parte dele não é, parte dele eu vou usar como capital de giro, enfim. Porque se eu usar 100%, pessoal, eu não preciso fazer cálculo, a minha despesa financeira inteira faz parte daquele ativo. Agora, se eu não uso 100%, então eu preciso usar, como ele diz aqui, essa taxa de capitalização, tá? Ó, a taxa de capitalização deve ser a média ponderada dos custos de empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período, que não sejam os empréstimos feitos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável. Então, vamos lá. A taxa deve ser a média ponderada dos custos de empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade, certo? Que estiverem vigentes durante o período. Então, essa taxa de capitalização, pessoal, ele vai fazer o quê? Eu vou pegar a média ponderada dos empréstimos que eu tenho lá, tá? Eu falo assim, que são aplicáveis aos empréstimos que estiverem vigentes durante o período. Então, por que ele fala isso? Vamos lá, eu tenho um empréstimo A com uma taxa de 5%, eu tenho um empréstimo B com uma taxa de 7%, eu tenho uma outra com uma taxa de 12%. Eu tenho 3, 4 empréstimos diferentes para usar como capital de giro. Aí o que eu faço? Eu pego esses recursos e começo a construir um ativo qualificável. Qual é a taxa, pessoal, que eu vou utilizar? Quanto de despesa financeira eu vou considerar? Percebe? Então, por isso que ele fala, exceto aqueles que são diretamente atribuíveis a ativos qualificáveis, tá? Então, esse você já consegue identificar. Consequentemente, esse caso eu não preciso fazer essa conta. Agora, se eu tenho vários empréstimos diferentes, eu pego esses recursos todos e começo a construir um ativo qualificável, então eu preciso usar uma taxa ponderada. Deixa eu ver se eu tenho essa tabelinha aqui no meu slide. Não tenho. Aí sim, hein? Não tenho. Mas eu vou mostrar para vocês como que é. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, pessoal, vou mostrar para vocês como que nós deveríamos fazer, então, essa capitalização, essa média, essa ponderação aí dos empréstimos, tá? Nós teríamos o seguinte. Vamos lá, deixa eu abrir um novo aqui. Opa. Bom, pessoal, imaginem aqui a seguinte situação, ó. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, ó. Imagina aqui esta situação. Imagina que eu tenho um empréstimo aqui. Eu tenho um empréstimo 1, 2 e 3, tá? Vou mostrar como que é essa ponderação aqui. Então, aqui eu teria um empréstimo de 100 mil reais. Aqui eu tenho um empréstimo de 300 mil. E aqui eu tenho um empréstimo de 150 mil. Então, são 3 empréstimos diferentes, tá? E aqui, pessoal, eu tenho a minha... Vou colocar aqui a minha ponderação, não, a participação, ó. Participação. Então, quanto que eu tenho aqui no total? Tenho 100, 400, 550 mil, tá? Aliás, deixa eu mudar aqui, vamos fazer aqui o seguinte, eu tenho aqui, para ficar mais fácil, eu tenho aqui 600 mil, tenho aqui, pode ser os 300 mesmo, então nós estamos falando de 900, e aqui eu tenho 100 mil, porque aí fica mais fácil o cálculo, tá? Então eu tenho aqui
um empréstimo total de R$1 milhão, tá? Então, qual que é a minha participação? Aqui eu tenho, ó, 60%, eu tenho 30% e aqui eu tenho 10%. Somando tudo dá 100%, perfeito? Aí eu vou pegar aqui, pessoal, ó, o que ele fala da ponderação é a minha taxa de juros. Vamos supor que isso aqui seja 3%, isso aqui seja 5%, esse aqui seja 7%, tá? Bom, aí o que a gente faz? Ó, eu vou pegar aqui, então eu teria que multiplicar este por esse, ó. Então eu tenho, vamos lá. Ó, eu tenho 3 vezes 60%, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 3 vezes 60%, que dá aqui, ó, 1,8. 1,8%. Tá? Pessoal, estou multiplicando esse por esse, tá? Aqui eu tenho 5%, o segundo, vezes 30%. Tá? Então me dá 1,5%. Aqui eu tenho 1,5%. E aqui eu tenho 7% de empréstimo vezes a representação dele de 10%, tá? Que me dá 0,7%. Se eu não estou... 0,7%. Então, pessoal, eu tenho 0,7 mais 1,5 mais 0,7. Então, ó, olha só, a minha taxa média ponderada aqui, 2,9%. Tá? Então, seria isso. Bom, tá bom, chegamos nisso aí. O que significa isso? Primeira pergunta, pessoal, entenderam como que é o processo aqui? Entenderam isso aqui que eu fiz? Peguei aqui os 3 empréstimos que eu tenho, que dá 1 milhão. Sim. Peguei a participação deles no total dos meus empréstimos, a taxa de cada um, multipliquei 1 por 1, vi a taxa, aí eu somo, eu tenho a minha taxa ponderada. Bom, por que ele diz isso? Eu tenho que fazer essa ponderação, porque, veja, eu tenho empréstimos diferentes e eu estou pegando esses empréstimos, pessoal, e parte deles eu estou usando para construir esse ativo qualificável, mas quantos por cento da minha despesa financeira deve ir para esses ativos qualificáveis? Então, neste momento, 2,9%. Tá? Então, eu precisaria pegar ali esses, como eu diria, esses empréstimos aí, fazer o valor da minha dívida, aplicar o 2,9% ou pegar, calcular esse 2,9%, falar assim, ó, então se a minha despesa financeira, sei lá, é 10, então 2.900, 2,9, vai ser ativo qualificável, ou seja, ativo qualificável não, despesa elegível, né? Então eu vou ter que lançar ela como ativo. E os outros, a diferença, que seria 3,1, 7,1, é isso, iria para a despesa financeira. Entenderam, pessoal, o que ele quer dizer aqui nesse ponto, não? Tá? Aqui, ó. Então, ó, à medida que a entidade toma recursos emprestados, utiliza, a entidade deve determinar o montante de custos de empréstimos elegíveis a uma taxa de capitalização aos gastos com ativo. Então, essa taxa de capitalização é a média ponderada dos custos de empréstimos aplicáveis aos empréstimos da entidade que estiverem vigentes durante o período e que não sejam já para obter ativo qualificável. Entenderam, pessoal? Dúvidas aí, não? Sim. Sim, entendeu? Ou sem dúvida, Daiane? Entendi. Então tá bom. Pessoal, então 10 horas. Vamos tomar nosso cafezinho aí de 20 minutinhos, tá bom? Né? 10, né, que a gente para, não é isso? Isso. Então, vamos tomar um cafezinho de 20 minutinhos, aí a gente está de volta. Tá bom, pessoal? Beleza? Então tá bom, até daqui a pouquinho.